Você sabia que os moluscos têm o maior tamanho de pênis em relação ao corpo? Esses seres incríveis levam uma vida fixa, grudados em pedras, barcos e até mesmo baleias. Como não conseguem se mover para encontrar um parceiro, os moluscos desenvolveram uma solução única. Eles têm pênis incrivelmente longos, que podem ser até 8 vezes o tamanho do seu corpo. Essa adaptação notável permite que eles alcancem outros moluscos para acasalar, aumentando suas chances de reprodução, mesmo estando presos ao lugar. Quando chega a hora, eles estendem seus longos apêndices em busca de um parceiro. Este é um exemplo extremo de como a vida pode se adaptar a condições difíceis. Existem mais de 1.200 espécies de moluscos, e esses pequenos animais marinhos mostram as maravilhas da criação da natureza, resolvendo problemas do amor de uma maneira incomum. Não é incrível como a evolução pode levar a adaptações tão inesperadas? Você não vai acreditar no que é o Festival Gion Matsuri. Este festival, que é celebrado há mais de 1000 anos, acontece em Kyoto, Japão, e é um dos maiores e mais prestigiados eventos do país. É uma festa vibrante que inclui desfiles incríveis com carros alegóricos coloridos, música tradicional e apresentações energéticas, mostrando a rica herança cultural do Japão. Moradores e turistas se reúnem para sentir a emoção enquanto as elaboradas procissões percorrem as ruas. O festival começou como uma oração por uma colheita abundante e proteção contra desastres, tornando-se uma parte importante da identidade da comunidade local. Com o passar do tempo, o festival manteve seu espírito, incorporando elementos modernos, permitindo que ainda mais pessoas participem da celebração. Todo mês de julho, a cidade se transforma em uma festa vibrante que conquista os corações de todos os presentes. Você já sonhou em ver um evento tão incrível com seus próprios olhos? Prepare-se para se surpreender com as habilidades de sobrevivência das aranhas. As aranhas são criaturas incríveis com habilidades notáveis. Por exemplo, elas podem ficar sem comida por meses, reduzindo seu metabolismo, o que as ajuda a sobreviver em tempos difíceis, especialmente no frio ou quando a comida está escassa. Essa característica de serem de sangue frio permite que elas vivam em diversas condições, desde o calor intenso dos desertos até as florestas tropicais úmidas. A capacidade de adaptação delas não para por aí. As aranhas também podem mudar suas estratégias de caça e tecelagem de teias conforme o ambiente. Isso significa que estejam em uma floresta densa ou em uma área seca, elas encontram maneiras de sobreviver e prosperar. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se de que elas não são apenas criaturas assustadoras, mas verdadeiros mestres da sobrevivência no reino animal. O que acontece quando a luz se comporta como onda e como partícula? Esse fenômeno fascinante é chamado de dualidade da luz e é fundamental para a física quântica. Imagine que você acende uma lanterna em um quarto escuro. A luz se espalha e preenche o espaço, como ondas se propagando em um lago. Esse comportamento ondulatório explica como a luz pode se curvar e criar arco-íris brilhantes ao passar por um prisma. Mas a luz não se comporta apenas como onda. Ela também se manifesta como pequenas partículas chamadas fótons. Quando a luz atinge uma superfície, pode expulsar elétrons, mostrando sua natureza particulada. Essa dualidade significa que a luz é única por existir em duas formas, e as pessoas que usam dispositivos como lasers ou câmeras aproveitam essa incrível característica todos os dias. Compreender a dualidade da luz não apenas desafia nossas concepções tradicionais sobre física, mas também abre portas para tecnologias empolgantes, como a computação quântica. Então, da próxima vez que você acender a luz, pense na incrível dança de partículas e ondas acontecendo ao seu redor. Incrível, mas é verdade. Os moradores desfrutam de bebidas gratuitas. Em alguns lugares, como lounges movimentados de aeroportos ou clubes exclusivos, os moradores têm uma vantagem agradável. Podem servir suas bebidas favoritas sem gastar nada. Esses sortudos não enfrentam os preços altos que os viajantes costumam encontrar nas lojas de aeroportos, onde um copo de vinho pode custar mais do que uma passagem barata. Imagine querer relaxar com uma bebida sem se preocupar com o seu bolso. Essa situação única não só enriquece a cultura local, mas também cria uma atmosfera acolhedora e amigável para todos. Enquanto os turistas podem reclamar dos preços altos, os moradores desfrutam tranquilamente de suas bebidas e da companhia. Não seria incrível vivenciar esse contraste durante suas viagens? Prepare-se para se surpreender com os custos de rastreamento de águias.
Os cientistas sempre foram fascinados pelos impressionantes voos das águias, mas estudar essas magníficas aves trouxe desafios inesperados. Dispositivos de rastreamento eram necessários para coletar dados sobre seu comportamento e rotas migratórias, mas os custos dispararam. Sempre que os pesquisadores obtinham informações desses dispositivos, isso resultava em altos gastos, causando um desvio orçamentário que eles não esperavam. Esse problema financeiro criou sérias dificuldades para alguns grupos de pesquisa, forçando-os a repensar suas estratégias de estudo dessas aves incríveis. Apesar das dificuldades financeiras, o rastreamento de águias continua sendo fundamental para entender seus hábitos e o impacto no meio ambiente. Os cientistas buscam soluções inteligentes, como o uso de tecnologias de rastreamento mais baratas, ou parcerias com empresas de tecnologia, para garantir que essas majestosas aves continuem a inspirar a conservação da natureza. Como as tecnologias futuras mudarão a pesquisa sobre biodiversidade. Prepare-se para se surpreender com o dragão voador. Essa incrível pequena lagartixa das florestas do Sudeste Asiático tem uma habilidade impressionante de planar no ar. Com suas membranas únicas formadas pelas costelas, o dragão voador pode voar até 10 metros. Essa adaptação ajuda não só a evitar predadores, mas também a se mover mais facilmente entre as árvores. Quando a lagartixa plana, ela abre suas patas para capturar o ar e controlar seu movimento, se deslocando habilidosamente de árvore em árvore. Essa habilidade extraordinária é resultado de milhões de anos de evolução, permitindo que o dragão voador sobreviva em um ambiente onde escalar é tão importante quanto voar. Então, da próxima vez que você estiver nas florestas do Sudeste Asiático, fique atento a esse mestre dos céus. Talvez você tenha a sorte de ver um dos mais incríveis acrobatas do ar da natureza. Fato surpreendente sobre o Canal de Suez. Essa importante via navegável ficou fechada por quase 8 anos após a Guerra dos 6 Dias em 1967, o que teve um grande impacto no comércio internacional. Depois de intensos combates entre Israel e vários países árabes, incluindo o Egito, o canal foi fechado para impedir que navios israelenses o utilizassem. O fechamento durou até 1975. Período em que o transporte de cargas global diminuiu significativamente, já que o Canal de Suez conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, permitindo que os navios viajem entre a Europa e a Ásia sem contornar a África. O longo fechamento mostrou o quão crucial é essa rota para as economias mundiais. Quando finalmente reabriu, graças a um acordo de cessar-fogo, foi um marco importante na prática do transporte global de cargas, lembrando a todos como eventos geopolíticos podem afetar o comércio e as rotas comerciais. Você consegue imaginar qual seria o impacto de um fechamento tão longo hoje? O que é surpreendente sobre a hipopotomonstrosiquipedaliofobia? Esta palavra de 36 letras descreve com humor o medo de palavras longas e é tão engraçada quanto irônica. Você consegue imaginar como é ter medo de uma palavra que já é longa por si só? A origem desse termo brincalhão remonta ao poeta romano Horácio, que mencionou um conceito semelhante há mais de 2000 anos, no século I a.C. Avançando para o ano 2000, vemos que a versão moderna da palavra foi popularizada pela poeta americana Amy Nejuku Matachio. O comprimento desse termo muitas vezes provoca risadas, o que pode divertir um pouco aqueles que enfrentam essa fobia em comum. Seja pela dificuldade de pronunciar ou pela absurda extensão da palavra, a hipopotomonstrosiquipedaliofobia nos lembra como a língua pode ser ao mesmo tempo maravilhosa e assustadora. Então, o que você acha? Essa palavra provoca medo ou risadas? Você sabia que as vacúolos são mistérios celulares da natureza? Essas estruturas interessantes em forma de barril estão presentes em muitas células animais, mas sua função exata ainda gera dúvidas entre os cientistas. Descobertos na década de 1980, os vacúolos são frequentemente mencionados de forma superficial nos livros didáticos, deixando-nos confusos sobre suas funções. Alguns pesquisadores acreditam que eles podem ajudar no transporte de moléculas dentro da célula, ou até mesmo na proteção contra vírus e toxinas. A forma dos vacúolos permite que eles potencialmente transportem outras substâncias, tornando os objetos interessantes para o estudo de sistemas de entrega de medicamentos. Imagine esses pequenos barris realizando seu trabalho, talvez garantindo a saúde e a integridade de nossas células.
Apesar das lacunas em nosso conhecimento, sua presença em várias células animais indica que desempenham um papel importante, mas misterioso, na biologia celular. Quais outros segredos os vacúolos podem esconder? Você sabia que a Intel começou como Integrated Electronics? Em 1968, dois grandes gênios, Robert Noyce e Gordon Moore, se uniram para criar uma empresa que mudaria para sempre a tecnologia. Inicialmente chamada de Integrated Electronics, a Intel focou no desenvolvimento de microchips inovadores. O nome foi logo abreviado para Intel, combinando as palavras integrados e eletrônica. Noyce e Moore queriam revolucionar a computação, e essa ambição levou à criação de produtos inovadores, como o primeiro microprocessador do mundo, em 1971. Essa invenção não apenas deu vida aos computadores pessoais, mas também lançou as bases da computação moderna como a conhecemos hoje. A evolução da Intel ao longo dos anos ajudou a moldar indústrias, desde jogos até inteligência artificial, redefinindo como usamos a tecnologia. Hoje, a Intel é um gigante no mundo da tecnologia, conhecida por sua busca constante por inovação. Da próxima vez que você usar um computador ou smartphone, lembre-se de que tudo começou com a visão de dois homens que ousaram sonhar grande e mudar o futuro da eletrônica. Prepare-se para se surpreender com conexões inesperadas na história. Este vídeo nos leva a explorar maneiras fascinantes como eventos passados estão ligados ao nosso presente. Você já parou para pensar como eventos aparentemente desconexos moldam nossas vidas hoje? Por exemplo, o crescimento das redes sociais tem paralelos com a distribuição de panfletos durante a Revolução Americana. Ambos foram usados para unir pessoas em torno de um objetivo comum. Ao longo do vídeo, você verá que as consequências da história muitas vezes se refletem em problemas sociais modernos, desde movimentos pelos direitos civis até inovações tecnológicas. Com exemplos marcantes, ele mostra como as decisões de hoje podem lembrar aquelas tomadas séculos atrás. O que podemos aprender com essas conexões? Compreender nossa história é fundamental. Isso não apenas destaca padrões, mas também nos ajuda a navegar pelo futuro. Então pegue a pipoca e prepare-se para uma jornada que tornará a história mais próxima e relevante do que nunca. É difícil de acreditar, mas girafas nunca bocejam. Esses seres incríveis são um dos poucos mamíferos que evitam esse comportamento comum, que é visto em muitas espécies. Você pode estar se perguntando por quê. Parece que a sua fisiologia única desempenha um grande papel nisso. As girafas têm pescoços longos e uma estrutura cardíaca especial que bombeia sangue para seus cérebros de forma eficiente, reduzindo a necessidade de oxigênio extra que normalmente causa o bocejo. Como elas conseguem manter os níveis de oxigênio sem bocejar? Esses animais altos não precisam desse comportamento como nós. Em vez disso, passam o tempo comendo folhas de árvores altas e permanecendo alertas a potenciais predadores. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se, elas não vão bocejar, mas definitivamente encantam com seu jeito único. A visão periférica é realmente mais fraca no mar? Sim, é verdade. Quando você está no oceano aberto, sua visão periférica pode ficar comprometida, e as cores e formas se tornam borradas e imprecisas. Isso acontece porque a vastidão do mar cria um ambiente visual diferente do que temos em terra. Sem as cores e formas familiares de árvores ou edifícios, seus olhos têm dificuldade em interpretar com precisão o que está ao redor. Você pode ver uma sombra na água e se perguntar: é um peixe ou um pedaço de madeira flutuante? Essa incerteza pode ser especialmente desafiadora para marinheiros e pescadores, que dependem da visão para navegar. A mistura de cores e a falta de referências claras podem levar a erros, o que pode desorientá-lo ou até criar situações perigosas. Portanto, da próxima vez que você estiver na costa, reserve um momento para apreciar a importância da sua visão, especialmente em águas abertas. Você já se perguntou por que o Templo Branco brilha tanto? Este incrível templo, conhecido como Wat Rong Hun, é diferente dos templos budistas comuns. Localizado na Tailândia, ele se destaca por seus mosaicos brancos brilhantes e espelhos reflexivos que cintilam ao sol. O templo foi projetado pelo talentoso artista e arquiteto tailandês Chalerm Chai Kositpipat e combina a arquitetura budista tradicional com elementos modernos. Cada parte do templo conta uma história única, cheia de simbolismo que reflete a jornada da escuridão à iluminação. Por exemplo, a cor branca simboliza pureza, enquanto os pequenos espelhos representam a sabedoria que brilha na escuridão.
Os visitantes, ao passear por esta maravilha artística, se sentem como se estivessem em um sonho, cercados por esculturas elaboradas e murais coloridos que convidam à reflexão profunda. Este templo rapidamente se tornou um símbolo cultural e um destino imperdível para turistas que desejam vivenciar algo verdadeiramente especial. Então, da próxima vez que alguém mencionar templos budistas, lembre-se de que Wat Rong Khun não é apenas um edifício, é uma experiência extraordinária que espera ser descoberta. Você consegue imaginar 150 milhões de pessoas com o nome Muhammad? Esse número impressionante torna Muhammad o nome mais popular do mundo. A razão para essa popularidade está profundamente enraizada na tradição muçulmana, onde muitas famílias escolhem nomear seus filhos em homenagem ao profeta Muhammad, uma figura importante no Islã. Ao respeitar o profeta, os pais expressam sua fé e admiração, criando uma forte conexão com suas crenças. Essa prática cultural destaca não apenas o respeito por Muhammad no mundo muçulmano, mas também mostra como as tradições podem influenciar a escolha de nomes de geração em geração. O nome Muhammad não é comum apenas em um país. Ele abrange continentes e famílias na África, Ásia e além adotam esse nome querido. Com milhões de homens carregando esse nome, ele certamente desempenha um papel importante na formação da identidade e do patrimônio cultural de inúmeras famílias. Não é incrível como um único nome pode unir tantas pessoas? A Era Vitoriana na Inglaterra, que durou de 1837 a 1901, foi um período de grandes mudanças, onde a autonomia individual se tornou mais importante do que nunca. Em meio à rápida industrialização e reformas sociais, as pessoas começaram a valorizar a liberdade pessoal, tomando decisões que moldavam suas vidas e a sociedade. Essa mudança foi impulsionada por novas ideias na filosofia e na literatura, encorajando as pessoas a seguirem seus interesses em vez de se conformarem a papéis tradicionais. Escritores famosos como Charles Dickens e as irmãs Brontë destacaram as experiências pessoais e os triunfos do indivíduo, inspirando os leitores a refletirem sobre suas próprias vidas. A ênfase dessa época na autodeterminação continua a ressoar hoje, levantando questões importantes sobre o equilíbrio entre as expectativas sociais e os desejos pessoais. O legado desse tempo pode inspirar nossas escolhas no mundo moderno? O Japão ocupa o primeiro lugar no mundo em exportação de automóveis. Essa conquista reflete a inovadora indústria automobilística japonesa, que produz marcas conhecidas como Toyota, Honda e Nissan. Com uma história que começa no início do século XX, o Japão dominou a arte de fabricar automóveis, combinando tecnologia moderna com habilidade. O compromisso do país com qualidade e eficiência fez com que os automóveis japoneses fossem muito procurados em todo o mundo. É impressionante como o Japão mantém essa posição de liderança na exportação, graças ao seu foco em pesquisa e desenvolvimento. Eles estão sempre aprimorando a eficiência de combustível, sistemas de segurança e tecnologias ecológicas, como carros elétricos e híbridos. Em 2020, o Japão exportou mais de 4 milhões de automóveis, apoiando economias ao redor do mundo e contribuindo significativamente para o comércio internacional. Então, da próxima vez que você ver um Toyota ou Honda na rua, lembre-se de que provavelmente vieram do Japão, mostrando a maestria automobilística do país e suas impressionantes capacidades de exportação. Porque o Salar de Uyuni brilha como um espelho. O Salar de Uyuni, na Bolívia, não é apenas um sal comum, é considerado o maior espelho natural do mundo. Com mais de 10 mil quilômetros quadrados, essa impressionante planície salgada se transforma em um magnífico espelho durante a estação das chuvas, refletindo o céu de uma forma quase mágica. Quando as gotas de chuva se acumulam em sua superfície, a planície se torna uma enorme tela refletora, que encanta fotógrafos, viajantes e sonhadores. Ao estar sobre esse espelho deslumbrante, os visitantes sentem uma experiência surreal, vendo nuvens e montanhas refletidas perfeitamente sob seus pés. Esse fenômeno incrível acontece devido à composição única da planície. A crosta de sal contém uma fina camada de água salgada, que intensifica suas propriedades refletoras. Além de ser uma visão impressionante, o Salar de Uyuni também possui reservas de lítio, essencial para baterias e outras tecnologias. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, imagine que está em um espelho tão brilhante quanto o Salar de Uyuni. Você sabia que a sede dos Vingadores tem um protótipo real?
O incrível edifício que serve como sede dos Vingadores no universo Marvel é inspirado no design elegante da sede da Porsche, localizada em Atlanta, na Geórgia. Este edifício icônico apareceu pela primeira vez no filme Capitão América: Guerra Civil, onde demonstra o espírito inovador e moderno dos super-heróis que habitam o mundo Marvel. Os arquitetos por trás desse projeto ambicioso queriam capturar o mesmo espírito de criatividade e pensamento progressivo que caracteriza os carros da Porsche. Assim como os super-heróis que se reúnem dentro de suas paredes, o edifício simboliza força, trabalho em equipe e excelência. Com seu visual estético moderno e layout impressionante, tanto a sede dos Vingadores quanto a sede da Porsche desafiam os limites do design arquitetônico. Então, da próxima vez que você assistir a um filme da Marvel, lembre-se de que parte dessa magia super-heróica é baseada na realidade. Por que a E. coli causa doenças em nós? A E. coli é uma bactéria nociva que muitas vezes está presente em carnes mal cozidas e pode transformar um jantar saboroso em uma experiência dolorosa. Esse micro-organismo traiçoeiro pode causar sérios problemas estomacais, como cólicas, diarreia e vômito. Quando a comida não é cozida na temperatura adequada, a E. coli pode sobreviver e infectar quem a consome, tornando a segurança alimentar um assunto importante. Muitos pensam que basta aquecer bem a comida, mas isso nem sempre é suficiente. Carne contaminada pode introduzir essa bactéria em nosso corpo, levando a sérias consequências para a saúde e até hospitalizações em alguns casos. A boa notícia é que entender a E. coli nos ajuda a fazer escolhas mais seguras ao preparar e consumir alimentos. Cozinhar bem a carne e manter a higiene na cozinha podem nos proteger dessas bactérias nocivas. Então, da próxima vez que você acender a churrasqueira, lembre-se, cozinhar a carne corretamente é a chave para a sua saúde. Acredite ou não, as vacas produzem toneladas de metano. Esses gigantes gentis têm um sistema digestivo incrível que as ajuda a quebrar materiais vegetais duros por meio de um processo chamado fermentação. Esse sistema único é composto por 4 compartimentos no estômago, permitindo que as vacas extraiam nutrientes da grama e de outros produtos fibrosos de forma eficiente. No entanto, durante a digestão, elas também produzem metano, um potente gás de efeito estufa que contribui para as mudanças climáticas. Na verdade, as vacas representam cerca de 14% de todas as emissões agrícolas de gases de efeito estufa no mundo. Uma vaca pode produzir até 100 kg de metano por ano, o que equivale a uma viagem de carro por milhares de milhas. Com as crescentes preocupações sobre as mudanças climáticas, é importante entender como nossos hábitos alimentares afetam o meio ambiente. Ao explorar métodos agrícolas sustentáveis e fontes alternativas de proteína, podemos reduzir as emissões de metano e ajudar a proteger nosso planeta para as futuras gerações. Que passos você pode dar para fazer parte dessas mudanças? Você sabe o que realmente causa a elevação do nível do mar? Se toda a geleira da Groenlândia derreter, cientistas alertam que isso pode elevar o nível do oceano em até 7,3 metros. Esse aumento drástico seria uma catástrofe para cidades costeiras como Miami e Amsterdã, colocando milhões de pessoas em risco. Pesquisas recentes mostraram que sob a camada de gelo da Groenlândia existem solos antigos e restos, indicando que essa enorme massa de gelo é mais vulnerável à destruição do que pensávamos. Com as temperaturas subindo devido às mudanças climáticas, esses dados levantam questões urgentes sobre nosso futuro. Compreender a estabilidade da camada de gelo é crucial, pois se ela começar a se desintegrar, isso pode desencadear uma reação em cadeia catastrófica, resultando em inundações em larga escala. Cada aumento no nível do mar é importante, e o tempo está se esgotando. Por quanto tempo podemos ignorar os sinais que a natureza nos dá? Você sabia que a Torre Eiffel já foi impopular? Quando a Torre Eiffel foi construída para a Exposição Mundial de 1889, muitos parisienses a viam como uma estranha aberração. Alguns até pediram sua demolição, já que o prazo de 20 anos para sua autorização expiraria em 1909. No entanto, essa alta estrutura de ferro ganhou nova vida como torre de rádio, mostrando seu valor prático para a cidade e além. Essa utilidade inesperada ajudou a mudar a opinião pública, e a torre foi salva da destruição. Hoje, a Torre Eiffel é um dos monumentos mais reconhecíveis do mundo, atraindo milhões de turistas todos os anos, que admiram sua beleza e história. Você consegue imaginar Paris sem esse incrível símbolo de arte e engenharia? É impressionante como algo que foi considerado indesejado se tornou um símbolo de orgulho nacional.
O que acontece quando a fome distorce nossos sentidos? A fome intensa pode mudar nossa percepção de sabor e cheiro, fazendo até coisas não comestíveis parecerem comida potencial. Esse fenômeno incrível mostra a flexibilidade do nosso cérebro quando se trata de sobrevivência. Em situações desesperadoras, como quando alguém fica preso na natureza, pode começar a roer cascas de árvores ou outras coisas sem gosto. Esse comportamento não é apenas uma tática estranha de sobrevivência, está ligado à nossa biologia. Quando o corpo carece de nutrientes essenciais, o cérebro envia sinais que alteram nossas percepções sensoriais, borrando as fronteiras entre o comestível e o não comestível. Esse impulso instintivo de sobrevivência pode levar as pessoas a consumir materiais que normalmente evitariam apenas para saciar a fome. Então, da próxima vez que você tiver dificuldade em resistir a alimentos não saudáveis, lembre-se de que em condições extremas, nossos sentidos podem se adaptar para nos ajudar a enfrentar os desafios mais difíceis. Até onde você iria para sobreviver? Vamos revelar a verdade sobre o bebê dançante. Esta animação divertida e encantadora, muitas vezes chamada de Dança do Bebê, foi criada em 1996 pelo animador Michael Gerard. Ela rapidamente se tornou o primeiro meme viral da internet, conquistando os corações dos espectadores em todo o mundo. Imagine um pequeno bebê dançando alegremente ao som de uma música animada. É uma cena que não dá para não sorrir. O bebê dançante surgiu graças a um simples software de animação e se espalhou amplamente por e-mails e sites antigos, provocando risadas e admiração. Ele não apenas divertiu, mas também se tornou um marco na cultura online, abrindo caminho para inúmeros memes que vieram depois. Com o aumento do número de pessoas na internet, o bebê dançante se tornou um símbolo de uma nova era digital, mostrando como a criatividade pode se espalhar pela rede como fogo. Então, da próxima vez que você se deparar com um meme, lembre-se de que tudo começou com esse dançarino encantador. Você não vai acreditar que isso é fruta. Os botânicos têm uma definição especial do que é uma fruta, e é bastante surpreendente. Para esses especialistas, uma verdadeira fruta deve ter 3 camadas: uma casca externa, uma parte carnuda no meio e uma camada interna com sementes. Essa definição exclui frutas como morangos e framboesas, que muitos de nós consideramos frutas, porque suas sementes estão do lado de fora. Por outro lado, frutas como bananas e tomates são, na verdade, verdadeiras frutas. Sim, exatamente isso. Tomates com sua parte suculenta e sementes se encaixam perfeitamente na categoria de frutas. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma banana ou cortando um tomate, lembre-se de que você está desfrutando de uma verdadeira experiência frutal. Não é incrível como nossa linguagem cotidiana pode ser diferente das definições científicas? Porque o drywall utiliza resíduos de carvão. Surpreendentemente, cerca de 45% do drywall produzido no Zehware vem de resíduos gerados em usinas de carvão. Esse processo envolve o uso de um mineral chamado gesso, que pode ser obtido a partir dos subprodutos da queima do carvão. O gesso é um ótimo material para drywall, pois é leve, resistente e totalmente reciclável. Reutilizar esses resíduos ajuda os fabricantes a reduzir a quantidade de lixo nos aterros e a criar um produto mais leve, necessário para a construção. Mais interessante ainda, quando o drywall é desmontado ou substituído, ele pode ser reciclado novamente. Esse ciclo de reciclagem ajuda a preservar os recursos naturais e a diminuir as emissões prejudiciais geradas na produção de novo gesso. Então, da próxima vez que você olhar para uma parede, pense na jornada desse drywall e em como ele contribui para uma indústria da construção mais sustentável. Prepare-se para se surpreender com a resistência do urso d'água. Esse pequeno ser, conhecido como tardígrado, consegue sobreviver em temperaturas extremas, que são letais para a maioria das formas de vida. Seja no frio congelante ou no calor escaldante, o urso d'água se adapta para sobreviver. Esses animais incríveis habitam uma variedade de ambientes, de lagoas e lagos a musgos úmidos e até mesmo no solo dos nossos jardins. O segredo deles está em adaptações únicas. Por exemplo, ao enfrentar condições severas, eles entram em um estado de criptobiose, onde seu metabolismo desacelera significativamente, permitindo que suportem temperaturas de até menos 272 graus Celsius e até 150 graus Celsius. Pesquisadores acham esses seres resistentes fascinantes, pois conseguem sobreviver no vácuo do espaço e sob radiação, que destrói outros organismos.
Essa habilidade torna os ursos d'água um objeto de interesse científico e levanta questões sobre os limites da vida em outros planetas. O que você acha que essas adaptações incríveis podem inspirar em futuras pesquisas? Você sabia que os fungos ajudam as plantas a se tornarem mais fortes? Os fungos têm uma colaboração incrível com as raízes das plantas, que ajuda ambos a prosperar na natureza. Essa parceria é chamada de mutualismo. Quando os fungos colonizam as raízes das plantas, eles expandem suas redes no solo, aumentando significativamente a capacidade da planta de absorver nutrientes e água. Em troca, as plantas fornecem aos fungos açúcares que produzem durante a fotossíntese, que servem como alimento. Essa conexão é especialmente importante em condições de solo pobre em nutrientes, onde as plantas têm dificuldade em encontrar comida suficiente. Juntos, eles formam as chamadas redes micorrízicas, que podem abranger florestas inteiras, conectando diferentes plantas e permitindo que compartilhem recursos. Esse trabalho em equipe sustenta ecossistemas inteiros, ajudando as árvores a crescerem mais altas e as flores a florescerem mais vibrantes. Então, da próxima vez que você ver uma vegetação exuberante, lembre-se de que nos bastidores, os fungos estão trabalhando arduamente para sustentar a vida das plantas e tornar nosso mundo mais saudável e vibrante. Imagine como esses aliados invisíveis contribuem para a beleza de jardins e florestas por toda parte. Um fato interessante sobre os beija-flores. Essas pequenas aves são realmente incríveis, pesando menos que uma moeda dos Zetaetwa. Em média, um beija-flor pesa apenas 2,2 gramas, o que é mais leve que um centavo, que pesa cerca de 2,5 gramas. Imagine como é segurar algo tão frágil nas mãos. Apesar de seu tamanho diminuto, os beija-flores são conhecidos por suas habilidades de voo impressionantes. Eles podem pairar no ar, voar para trás e até alcançar velocidades de até 96 km/h em algumas espécies. Seu corpo leve os ajuda a se mover rapidamente e eficientemente pelo ar em busca de néctar das flores. Curiosamente, o metabolismo dos beija-flores funciona em alta velocidade. Eles precisam consumir cerca do dobro do seu peso em néctar todos os dias para manter seus níveis de energia. Esse fato surpreendente os torna algumas das criaturas mais fascinantes do mundo das aves. Você já viu um deles flutuando no seu jardim? Suas cores vibrantes e movimentos ágeis criam um espetáculo hipnotizante. Difícil de acreditar, mas algumas milhos realmente têm cabelos longos. O milho Montis longi é uma espécie incrível, conhecida por seus cabelos extraordinariamente longos, que a destacam das outras variedades. Esses milhos únicos não só chamam a atenção, mas também crescem bem em diferentes climas, o que demonstra sua adaptabilidade. Eles podem alcançar alturas impressionantes e suas fibras podem crescer até vários pés de comprimento. Esse comprimento desempenha um papel importante, ajuda a capturar a luz solar e melhora a fotossíntese, proporcionando mais energia para o crescimento do milho. Além disso, seus cabelos podem ajudar na dispersão das sementes, capturando o vento e garantindo que a próxima geração possa germinar longe e amplamente. Ao encontrar essas plantas notáveis, é impossível não se perguntar como a natureza criou características tão interessantes. Talvez essa espécie inspire novas técnicas agronômicas ou simplesmente traga alegria aos amantes da jardinagem. O que realmente determina o valor do dinheiro? Antigamente, o dólar americano era lastreado em ouro. Isso era conhecido como padrão ouro, até que o presidente Nixon decidiu acabar com isso em 1971. Esse momento importante mudou tudo. Antes da decisão de Nixon, o valor do dólar estava diretamente ligado a uma certa quantidade de ouro, o que ajudava a controlar a inflação. Mas após o abandono do padrão ouro, os países puderam imprimir mais dinheiro, sem a necessidade de ter reservas de ouro. Isso levou a uma abordagem mais flexível na gestão das economias, mas também abriu caminho para a inflação, já que os governos podiam criar dinheiro livremente. Essa mudança também transformou o comércio internacional, pois as moedas começaram a flutuar livremente umas em relação às outras. Agora, os países se baseiam em indicadores econômicos, taxas de juros e políticas monetárias, e não mais no ouro. Essa evolução levanta questões importantes, como isso afeta você na loja e o que isso significa para o futuro das finanças globais. Você não vai acreditar no que aconteceu com os sofás infláveis. Em 2017, um grupo de aventureiros decidiu melhorar sua experiência na natureza levando um sofá inflável.
Eles imaginavam como seria confortável relaxar, cercados pela beleza natural. Mas a natureza tinha suas surpresas. Assim que se acomodaram, uma correnteza repentina levou o sofá embora, rio abaixo. Esse incidente engraçado mostra como a natureza pode ser imprevisível. Embora seja bom tentar unir conforto e aventura, a natureza nem sempre colabora. Em vez de uma noite aconchegante no sofá, a equipe teve que enfrentar os desafios da vida selvagem. Essa experiência nos lembra que, mesmo buscando conforto, a natureza é um lugar de simplicidade. Então, da próxima vez que você sair para a natureza, talvez seja melhor deixar o sofá inflável em casa e aproveitar a beleza ao seu redor. Você sabia que a baunilha vem de uma orquídea única? Esse sabor delicioso, comum em sorvetes e sobremesas, tem origem na única orquídea produtiva do mundo, chamada Vanilla planifolia. Ela é nativa do centro do México e precisa de condições especiais para crescer. É uma planta trepadeira que pode atingir até 9 metros de altura. A flor da baunilha abre apenas por um dia e a polinização precisa acontecer rapidamente, geralmente com a ajuda de insetos locais ou manualmente. Após a polinização, o fruto leva alguns meses para amadurecer antes de se transformar nos conhecidos grãos de baunilha. A colheita é um processo trabalhoso, pois cada vagem é colhida manualmente quando está madura e passa por um longo processo de secagem que pode levar meses. O resultado, um sabor rico e aromático de baunilha que apreciamos em tantos pratos. Não é incrível que um sabor tão amado tenha um caminho tão complexo do florescimento até a sobremesa? Você está interessado na geleira vermelha da Antártica? É uma visão incomum, a geleira Taylor, onde ocorre um fenômeno natural surpreendente. A geleira libera um líquido vermelho brilhante, parecido com sangue, devido a um processo chamado oxidação. Quando a água salgada, rica em ferro, presa sob o gelo, encontra o ar frio, ela reage com o oxigênio, transformando a água em uma substância enferrujada e conferindo-lhe uma cor escarlate vibrante. Esse líquido chamativo escorre para um pequeno lago, criando um contraste estranho com o gelo branco e as águas profundas e azuis da Antártica. Cientistas estudam essa geleira para entender como a vida pode existir em condições extremas, pois aqui habitam micro-organismos únicos que conseguem sobreviver em ambientes salgados e gelados. A beleza assustadora da geleira Taylor levanta questões interessantes sobre os mistérios do clima e da geologia do nosso planeta. Quais segredos essa geleira pode esconder? Prepare-se para se surpreender com este remédio único. Em algumas comunidades rurais do Paquistão, existe uma crença interessante de que comer pão queimado ou arroz torrado pode aliviar a dor de garganta. Embora isso possa parecer estranho para muitos, essa prática mostra uma abordagem diferente em relação à saúde e bem-estar, se comparada ao que vemos na medicina moderna. As pessoas nessas comunidades confiam nesses métodos não convencionais, passados de geração em geração, para aliviar o desconforto quando estão doentes. Isso demonstra como as crenças culturais moldam nossa compreensão de cura. Enquanto muitos correm para pegar uma pastilha para a garganta, esses moradores encontram conforto em seu remédio tradicional, ressaltando a importância das práticas comunitárias e do folclore na saúde. Quem sabe? Talvez o calor do arroz queimado seja exatamente o que algumas gargantas doentes precisam. É um lembrete de que as ideias sobre saúde podem variar muito de acordo com a cultura e a experiência. Você pode se surpreender. Na Alemanha existem cerca de 25 mil castelos, muito mais do que os aproximadamente 13 mil restaurantes McDonald's no Sdek, County Wee. Esses castelos variam de imponentes fortalezas medievais a deslumbrantes palácios renascentistas, refletindo a rica história e a diversidade arquitetônica do país. Um exemplo famoso é o castelo de Neuschwanstein, que atrai milhões de turistas com seu design de conto de fadas. No entanto, nem todos os castelos estão em perfeito estado. Muitos são ruínas misteriosas em meio a paisagens pitorescas que convidam à exploração e à imaginação. Além disso, muitos castelos foram lindamente restaurados e transformados em museus vibrantes, hotéis luxuosos ou locais únicos para eventos. Para aqueles que são apaixonados por história e arquitetura, a paisagem repleta de castelos é um verdadeiro tesouro esperando para ser explorado. Desfrute de um jantar único nas Maldivas.
Imagine-se saboreando um jantar a 5 metros de profundidade, sob a linda superfície do Oceano Índico, cercado por peixes coloridos e majestosos tubarões. No ETA, um restaurante subaquático incomum nas Maldivas, os convidados têm uma experiência única que combina alta gastronomia e aventuras marinhas. As paredes e o teto de vidro permitem que você mergulhe completamente na incrível ecossistema subaquático enquanto aprecia pratos deliciosos. O design do restaurante não só destaca a beleza dos recifes de corais, mas também conscientiza sobre a importância da proteção dos oceanos. Enquanto você come, peixes de várias cores nadam ao seu redor, criando um cenário hipnotizante, fazendo você se sentir parte do oceano. Com que frequência você pode jantar em um aquário vivo? Essa experiência inesquecível é mais do que uma ótima refeição. É uma oportunidade de se conectar com as maravilhas dos oceanos do nosso planeta. Então, está pronto para mimar seu paladar e saciar sua sede de aventuras. Você sabe o que realmente move o mundo da cultura drag? O termo drag, intimamente ligado à vibrante cultura das drag queens, tem raízes teatrais fascinantes. Nos primórdios do teatro, homens frequentemente interpretavam papéis femininos e, para criar uma imagem convincente, usavam vestidos longos. Esses vestidos literalmente arrastavam-se pelo palco, o que deu origem ao nome que conhecemos hoje. Essa prática não era apenas uma troca de roupas, era uma forma de explorar e expressar gênero em um ambiente criativo. Com o tempo, à medida que as produções teatrais evoluíam, o estilo das apresentações drag também mudava, resultando em espetáculos ousados e coloridos que vemos hoje. As drag queens transformaram essa arte em uma celebração de diversidade, criatividade e autoexpressão. Hoje, o drag não é apenas uma performance, é uma poderosa afirmação de identidade e aceitação. Com shows como RuPaul's Drag Race se tornando cada vez mais populares, o drag invadiu a cultura pop, convidando todos a abraçar seus estilos e personalidades únicas. Quem diria que um termo do teatro poderia ter um impacto tão profundo? Você sabia que os sanduíches têm definições rigorosas? De acordo com o USDA e o FDA, existem regras específicas que definem o que é um sanduíche. Para um sanduíche fechado, que é o que geralmente imaginamos, deve haver pelo menos 35% de carne cozida e, no máximo, 50% de pão. Isso significa que o recheio precisa ser denso o suficiente para que mordamos não só o pão, mas também a carne. Por outro lado, os sanduíches abertos, como os deliciosos bruschettas, exigem pelo menos 50% de carne cozida para se enquadrar na definição. Essas regras ajudam a padronizar nossa percepção desse prato querido, garantindo que, ao pedir um sanduíche de presunto, ele atenda a certos critérios saborosos. Não é incrível como essas orientações moldam nossa experiência culinária e a forma como desfrutamos de nossos pratos favoritos? O que é tiro a curta distância? É a distância máxima de até 250 jardas, onde o atirador pode disparar com precisão, sem se preocupar com a queda da bala. Esse termo interessante destaca não apenas a proximidade do alvo, mas também a distância que a bala pode percorrer em linha reta, facilitando a mira. Normalmente, quando você ouve a expressão tiro a curta distância, pode imaginar alguém atirando a poucos pés, mas essa não é toda a história. Na verdade, a essa distância, a bala mantém sua trajetória, permitindo que o atirador acerte o alvo com mais facilidade. Saber disso ajuda tanto caçadores quanto entusiastas do tiro, pois eles podem avaliar melhor seus disparos. Portanto, se você é um atirador habilidoso ou apenas tem curiosidade sobre termos relacionados a armas, o tiro a curta distância definitivamente merece sua atenção. Acredite ou não, abacaxis são gigantescas frutas. Esse fato surpreendente está relacionado à forma como os cientistas classificam as frutas. Embora você possa achar que o abacaxi se parece com uma maçã ou está relacionado a pinhas, na verdade é muito mais interessante. Do ponto de vista botânico, o abacaxi é considerado uma fruta e é um dos maiores representantes do reino das frutas. Ele cresce no topo de uma planta robusta e possui uma coroa de folhas espinhosas. Cada abacaxi é composto por várias frutas menores que se juntam, formando aquele fruto único, doce e suculento que todos nós amamos. Originário da América do Sul, os abacaxis foram trazidos para a Europa no século XVII, onde se tornaram um símbolo de luxo e hospitalidade. Hoje, são apreciados em todo o mundo em inúmeros pratos, bebidas e sobremesas. Com sua cor vibrante e sabor tropical,
Não é surpreendente que o que muitas vezes consideramos uma única fruta seja na verdade um aglomerado de mini-frutas. Você já se perguntou por que as vacinas são tão eficazes? As vacinas aproveitam a memória do sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer certos patógenos sem causar doenças. Quando você se vacina, seu corpo tem a chance de conhecer um vírus ou bactéria nociva. Esse processo ajuda seu sistema imunológico a lembrar como combater esses invasores no futuro. Pense nisso como um treinamento para suas defesas imunológicas. Com esse sistema de memória, seu corpo se torna mais resistente ao longo do tempo, se adaptando para se proteger de novas ameaças, e até mesmo daquelas que você já enfrentou. Assim como você memoriza as letras da sua música favorita, seu sistema imunológico aprende a lidar rapidamente com esses micróbios. Essa incrível habilidade não só ajuda você a se manter saudável, mas também contribui para a imunidade coletiva, protegendo aqueles que não podem ser vacinados. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre vacinação, lembre-se de como ela dá ao seu sistema imunológico uma atualização poderosa.